Quero dizer apenas, para terminar, senhor presidente, que concordo com o eminente ministro Barroso, tenho certeza que todos nós aqui concordamos também, que a corrupção é um mal a ser erradicado entre nós e de forma definitiva, porque tanto mal causa ao progresso da nação. Isto é absolutamente evidente, está claro, e não quero deixar aqui a impressão de que aqueles que votaram a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro são coniventes com a corrupção. Absolutamente não. Quero dizer também, senhor presidente, que há avaliações diferentes com relação a esta operação Lava Jato. Há, por exemplo, um estudo da professora Rosa Maria Marques, da Pontifícia Universidade de São Paulo, que diz o seguinte, baseado inclusive numa pesquisa do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que mostra que a operação provocou um desmantelamento de importantes setores da economia nacional, principalmente da indústria petrolífera e de sua cadeia de fornecedores, como a construção civil, a metalmecânica, a indústria naval, a engenharia pesada, além do programa nuclear brasileiro. Esse estudo mostra também, senhor presidente, que se estima que a Lava Jato retirou cerca de 142,6 bilhões da economia brasileira, ou seja, a operação produziu pelo menos 3 vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela avalia ter sido desviado com a corrupção. Isto fora milhões de desempregados que esta operação causou. Ministro Lewandowski, me permite, Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não. Nós estamos concordes, ministro. Vossa Excelência sempre quer trazer a colação, a baila aqui, a questão da corrupção. Como se aqueles que estivessem contra o modus operandi, não é, da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção. Mas o modus operandi da Lava Jato, data vênia, modus operandi da Lava Jato, por exemplo, ela levou a conduções coercitivas, a prisões preventivas alongadas, ameaças a familiares, não é? A prisão em segunda instância e uma série de outras atitudes absolutamente, a meu ver, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. Ainda ontem, na segunda turma, eminente ministro Barroso, estávamos julgando a questão do Guido Mantega, do ex-ministro da Fazenda. Sabe, Vossa Excelência, que ele foi preso no hospital Albert Einstein, quando estava acompanhando uma cirurgia da esposa dele, que estava sendo operada de uma doença gravíssima e que, afinal, veio a falecer dessa doença. É este modus operandi que nós estamos combatendo. E quero dizer mais, ministro Barroso, quer dizer, não concordo com Vossa Excelência, data vênia, que as mensagens que foram veiculadas a partir do material arrecadado na operação spoofing, e diga-se, periciado pela Polícia Federal, que foram utilizadas para oferecer denúncia contra os hackers, não constituíram em meros pecadilhos, porque um juiz indicar testemunhas para acusação não me parece um pecadilho, não é? A combinação do momento do oferecimento da denúncia ou outras questões deste mesmo Jaez não me parecem pecadilhos. A combinação com relação a prisões preventivas e mais. Quer dizer, eu acabo de ler dados de um estudo de uma professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo que são realmente alarmantes. E os latinos, os romanos, os juristas, não é? Os pais, talvez, do direito civilizado, tinham uma expressão muito interessante. Diziam o seguinte: qui prodest, a quem aproveitou o desmantelamento da economia nacional. E aí, eu volto às mensagens, eminente ministro Barroso, volto às mensagens. O que nos dizem as mensagens? Que os procuradores de Curitiba estavam acertando clandestinamente negociações com autoridades estrangeiras,
Eu pensei que Vossa Excelência fosse garantista, essa é uma prova ilícita, colhida mediante o crime. Amigo, mas pode ser ilícita, mas enfim, foi amplamente veiculado e não foi adequadamente, a meu ver, contestado. Até a Polícia Federal não atestou a autenticidade dessas provas. Atestou que a integridade da cadeia de custódia, e só não pôde completar a perícia. Mas é produto de crime, ministro. Por quê? Porque os um crime compensa para Vossa Excelência. O procurador juiz destruíram as provas, deletaram as mensagens. Então, existe também o outro ditado, outro provérbio latino, que ninguém pode alegar a própria torpeza em benefício seu, não é? Bem, mas eu não quero me aprofundar nisso, eu quero apenas dizer que existem visões contrapostas. O que nós temos que combater aqui são modus operandi por parte, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, incompatíveis com o Estado democrático de direito. E os historiadores haverão de avaliar, não é, qual foi o resultado prático em termos, não é, da economia brasileira a médio e longo prazo. O que eu posso dizer, desde logo, a Vossa Excelência, que nós retrocedemos da posição de 8ª economia do mundo para a 14ª. Então, ministro, de pecadilhos, data vênia, não concordo que estamos tratando de pecadilhos. Estamos tratando não de pecados veniais, mas talvez de pecados mortais, e que constituem, dentre outras coisas, com colaborações à margem da lei brasileira com autoridades estrangeiras. Daí porque, inclusive, segundo entendem muitos, houve esses acordos, né, nos Estados Unidos, com o resultado destas ações, porque, claro, as autoridades lá receberam material célere e talvez informalmente que, se fossem requisitados pelas vias oficiais, talvez esse material não viesse, neste formato, digamos assim. Mas fiquemos apenas nisso, ministro, fiquemos apenas nisso. O que é importante dizer é o seguinte: eu não posso aceitar que toda vez que nós estamos julgando uma questão, venha à baila a questão da corrupção e todos aqueles que se colocam numa posição contrária parece que estão coniventes com a corrupção. Eu sou, e todos aqui são visceralmente contrários à corrupção. Eu acredito, e gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu nem disse nem insinuei isso, eu dei a minha opinião. Melhor então. E aqui, para terminar, eu trago um longo voto, não vou ler. O que está claro é o seguinte: tal como houve na questão da segunda instância, como bem lembrou o ministro Gilmar Mendes, aqui houve uma tentativa, e há ainda uma tentativa, de subtrair, não é, a questão ao julgamento do juiz natural, que é a segunda turma. Simples assim. Eu penso que tanto o regimento interno como o Código de Processo Penal não placitam esse tipo de procedimento. Portanto, peço vênia para acompanhar integralmente o ministro Gilmar Mendes e todos aqueles que o acompanharam, dando provimento ao agravo da defesa. É como voto. Eu não vejo como uma pequena discussão, não. Eu vejo como uma confissão do ministro Lewandowski. Ele é advogado de bandido. Isso aí não é um voto, é a justificação da corrupção. Ele está a favor da quadrilha porque o enfrentamento da corrupção, como lembrou o ministro Barroso, é que quebrou o Brasil, quebrou a Petrobras. O Brasil deixou de ser uma das maiores economias do mundo, deixou de figurar entre as 10, não me lembro exatamente o que ele disse, mas disse que foi culpa do combate à corrupção. Quem diz isso é um advogado gratuito, não recebe honorários para isso, de bandidos. Olhem o que disse o ministro Barroso, o ministro Lewandowski. É por isso que ele faz o possível para absolver o Lula. Não só porque ele foi indicado para o Supremo pelo Lula, mas porque ele é a favor da corrupção, porque o combate à corrupção prejudica a economia. O Supremo está completamente perdido. Por que julgar os casos contra o Lula em Brasília? Por que Brasília?
Eles ocorreram em São Paulo. Quem descobriu foi a força-tarefa da Lava Jato, foi a Polícia Federal de Curitiba, os procuradores de Curitiba, e aí os juízes que julgaram são os juízes de Curitiba. Dois votaram por São Paulo, né? Então, 3 para ficar no Paraná, 4 já. 2 São Paulo e 5 por Brasília. Deve ser julgado o caso. Por quê? É porque eles querem tirar esses casos envolvendo o Lula, esses crimes, o julgamento dos crimes que o Lula cometeu, da cidade que representa a alma. É o coração, a alma e o coração da Lava Jato. A Lava Jato, ela é representada, a meu ver, pelos procuradores federais de Curitiba, pelos juízes federais de Curitiba e pelos policiais federais que trabalharam a partir de Curitiba. Eles desmantelaram o maior esquema corrupto da história e transformaram a Lava Jato na mais eficiente operação anticorrupção da história. Também, agora eles estão querendo absolver o Lula a qualquer preço e eles não sabem o que argumentar para justificar a libertação e a absolvição agora de um lavador de dinheiro corrupto. E se o juiz de Brasília, por hipótese, baseado nas mesmas provas robustas, como lembrou o Guilherme, colhidas pela Lava Jato, condenar o Lula, o que eles vão fazer? Com o juiz parcial, agora entrando na parcialidade do Moro. O Moro foi, na sua essência, um juiz com coragem suficiente para entender que se todos são iguais perante a lei, há lugar na cadeia para qualquer tipo de bandido, mesmo quem tenha ocupado a presidência da República. Ele mostrou que a Constituição pode funcionar se lida por um juiz sério. E não são sérios os juízes do Supremo Tribunal Federal. Eles vão ser esquecidos daqui a poucos anos, mas o Supremo vai carregar para sempre essa mácula. Foi o Supremo que fez a opção preferencial pelos bandidos e condenaram a Lava Jato, e os juízes da Lava Jato, e absolveram o chefe da quadrilha. Isso, o Supremo vai carregar para sempre essa marca. Ele está sendo, neste momento, desmoralizado completamente por juízes irresponsáveis, que nunca foram juízes, porque não fizeram concurso para ingresso da magistratura. Eles julgam qualquer caso, continuando a ser o que sempre foram, advogados e professores medíocres, liderados pelo Gilmar Mendes. Agora, quando a gente vê o voto do Lewandowski, bastou uma parte ligeiro do ministro Barroso para mostrar quem ele é. E ele se refere à Lava Jato falando do modus operandi. Modus operandi quem tem é a quadrilha. É a quadrilha que ele acaba de absolver. É disso que se trata. O Supremo está hoje autorizando o recomeço da corrupção institucional no Brasil. Porque o governo Lula e depois o governo Dilma, eles participaram da roubalheira que quase destruiu a Petrobras e que é contestada pelo ministro Lewandowski, baseada em estudos de gente medíocre como ele.